Gente, o nosso primeiro tema hoje é o escândalo do roubo dos aposentados. Nós vamos trazer aqui para vocês uma apuração exclusiva, uma discussão sobre uma queda de braço que está acontecendo entre os bancos e o INSS e que ameaça inviabilizar o crédito consignado para os aposentados. A Polícia Federal desconfia que a fraude no INSS chegou ao crédito consignado, mas ninguém sabe ainda o tamanho do rombo. Por conta disso, o novo presidente do INSS, o Gilberto Valer Júnior, estuda retirar o órgão como intermediário desse tipo de crédito. É o INSS que vai lá e faz o desconto no benefício do aposentado. Só que se isso acontecer, esse crédito perde a sua principal característica, que é exatamente esse desconto direto. É isso que faz o juro ser mais baixo. Enquanto o crédito consignado cobra um juro de 1,8% ao mês, um crédito pessoal normal custa, em média, 6% ao mês. O presidente da Febraban, o Isaac Sidney, me disse que, se o INSS não quiser mais ser intermediário dessa operação, o governo vai ter que alterar a lei no Congresso, uma lei que foi aprovada em 2003, e talvez criar uma nova empresa para centralizar os benefícios. E aí vem várias questões. Vai conseguir aprovar essa nova lei? E se fizer isso, aprovar uma nova lei, achar uma nova empresa, vai resolver o problema da corrupção? Vamos começar o nosso programa com essa discussão e, para isso, a gente recebe o professor Lauro Gonzalez, ele é economista, coordenador do Centro de Microfinanças da Fundação Getúlio Vargas. Oi, professor, seja muito bem-vindo ao Poder e Mercado. O senhor nos ouve bem? Estou ouvindo bem, vocês me ouvem bem? Sim, ouvimos sim. Professor, eu vou abrir a nossa roda aqui de discussão exatamente com esse tema, com essa apuração que a gente trouxe agora. Faz sentido para o senhor tirar o INSS como o coordenador desse benefício, criar uma nova empresa, como está ali sendo aventado? Faz sentido mexer no sistema para resolver o problema da corrupção? Com certeza, mexer no sistema é necessário, né? O que fazer exatamente é muito complexo. Eu estava vendo as notícias de hoje, toda a própria notificação das pessoas que vão receber a devolução, a seleção dessas pessoas que vão receber, que têm direito às devoluções, isso também é complexo. Sempre que a gente fala de grandes números, a gente está falando de uma política pública, de órgãos públicos. O desenho das políticas é uma coisa, tirar as políticas do papel e implementar é outra. Então, eu responderia a tua pergunta dizendo que sim, é necessário haver mudanças. Me parece que o INSS hoje está, em grande medida, capturado por interesses privados em detrimento dos interesses públicos, isso é evidente. Não é de agora, diga-se de passagem, inclusive na questão do consignado, isso já é um problema antigo, e é preciso sim mudar. Agora, os detalhes das mudanças e, sobretudo, não só o desenho das mudanças, mas a implementação delas é bastante complexo. A gente vê isso diariamente nas políticas públicas. Foi assim, por exemplo, com o programa Desenrola, é assim com outros programas. Mas, professor, E essa é uma questão que a gente vai ter que enfrentar. Mas entrando nesse ponto específico, se a gente retira o INSS como quem cobra esse benefício, você tira a característica do consignado, como estão alegando os bancos? Eu acredito que em um momento como esse, em que existem várias e várias tecnologias disponíveis, eu quero crer que é possível construir uma estrutura que consiga tirar do INSS isso e, ao mesmo tempo, tentar garantir o risco menor que essas operações têm. Eu imagino que seja possível, por exemplo, a construção de APIs, a construção de algum tipo de solução tecnológica, de algum tipo de plataforma que garanta isso. Existem muitas soluções tecnológicas hoje, então eu não conheço os detalhes. Eu não sou exatamente um técnico da área de tecnologia, né? Não sou da área de tecnologia para conseguir te cravar uma resposta nesse sentido, mas de tudo que eu estudo de inclusão financeira digital, hoje a tecnologia é bastante avançada e me parece que seria possível sim pensar em alguma coisa alternativa. É preciso uma solução concertada, que envolva, obviamente, os bancos também,
mas que se preocupe, sobretudo, com os interesses públicos, que parece que são a última coisa a última coisa levada em consideração aí na esteira dessas denúncias que nós vimos. Graça, o professor trouxe um ponto interessante, porque os bancos estão alegando o seguinte: olha, não dá para fazer, né? Porque eles estão falando o seguinte: não, vamos conversar, vamos olhar, vamos estudar, mas é muito difícil de fazer. O professor está dizendo: não, tem tecnologia. Só que se você quiser fazer, quiser tirar o INSS como o principal, o intermediário, você tem que alterar a lei no Congresso, você vai ter que fazer uma série de discussões ali que passam pelo Congresso Nacional. E a gente está com um clima de CPMI no Congresso, a oposição conseguiu um monte de assinatura. Como que se joga tudo isso aí nesse caldo político? Eu acho que o professor tem razão. Eu acho que uma saída tecnológica, ela pode ser de alguma maneira viável. A gente viu, por exemplo, desde a aprovação da lei que criou as instituições de pagamento no Brasil e no governo Temer, assim, um boom no país de inclusão financeira a partir de inovação tecnológica. O Brasil é um dos líderes nisso. Esse é um ponto, mas eu gostaria de retroagir um pouquinho. A primeira coisa é que assim, o INSS ele tem que agir em conformidade com a lei. Não é possível que a gente pense em excluir o INSS de intermediário, de consignado, porque houve... Eu ia chamar de falha, mas o nome não é falha. Houve essa roubalheira no dinheiro dos aposentados. Essa roubalheira de desconto não autorizado. Eu acho que existem algumas etapas. A primeira, eu acho que chamar as pessoas à responsabilidade, funcionários que deixaram isso acontecer, a responsabilidade. O governo tem que pagar um preço político disso, ainda que tenha começado em outra gestão, mas assim, o Estado brasileiro não pode ser esse queijo suíço que não protege os pagamentos de quem está no seu sistema público de previdência. É um escândalo, seria um escândalo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Esse é um ponto. E, por último, CPI mista, né, ou como alguns chamam CPMI, que é aquela CPI que envolve deputados e senadores, como a gente viu. A oposição ela demonstrou muita articulação política para tentar levar isso adiante. O presidente do Senado está fora do Brasil, acompanha o presidente Lula nessa viagem internacional à China. Mas sim, CPI é um instrumento clássico de minorias numa democracia para trazer à luz do sol os fatos que precisam ser conhecidos. Assim, independente de haver uma investigação da Polícia Federal, CPI é um direito clássico de quem está na oposição para desgastar quem está no governo. Isso é do jogo político. O governo está defendendo que eles querem fazer isso para desviar as atenções da investigação da Polícia Federal. Agora, Mari, vamos jogar um pouquinho para a economia. A gente tem até uma tela, gente, que mostram alguns dados desse mercado de consignado para a gente entender melhor. Será que o pessoal da produção consegue colocar? Olha lá, Mari, explica um pouco para quem está nos acompanhando o que são esses números, para o pessoal entender do que a gente está falando quando a gente fala de crédito consignado para aposentado. Pois é, Raquel, o crédito para aposentado está em torno aí de 260 bilhões de reais, quer dizer, é um volume muito importante e existe, com certeza tem fraude nesse meio, mas o que eu entendo é que o governo, a grande fraude, o escândalo, que é o que eu chamo de o assalto com desconto em folha, é nos descontos das associações, que eles nasceram um pouco, quase que, eles são, quando foi aprovada a reforma trabalhista, que se acabou com o imposto sindical, em 2017, e, curiosamente, em 2017 começou a surgir. Então, esses descontos associativos sindicais, ele substituiu aquele imposto sindical. Então, houve uma farra, uma captura do INSS
por essas associações, e que acho que quando se mistura esses dois assuntos, é um pouco para tirar a atenção dali, porque o que o INSS tem que deixar de fazer é ser esse intermediário dessas associações. Não tem razão nenhuma de você ter o INSS intermediando essas associações. Não tem benefício nenhum para o segurado. O crédito consignado, ele tem um efeito de estímulo da economia, ele tem um efeito de reduzir os juros, porque é um crédito mais garantido, então os bancos conseguem reduzir os juros. Então, ele nasceu com uma política de inclusão financeira. E aí eu queria até chamar o Lauro para ele falar um pouquinho desse histórico, porque além da fraude, tem uma série de medidas que foram alterando, uma série de alterações nessa lei a partir de 2003, como a fatia consignada, né? Antigamente, no início era só 30% da renda podia ser comprometida, esse valor subiu para 40%, depois para 45%, e isso tem gerado um super endividamento da população. Então, a gente podia aproveitar esse momento para discutir por que a gente precisa, se a gente precisa desse crédito consignado, quer dizer, qual a importância desse crédito e como ele pode ser aperfeiçoado para o bem do segurado e sem fazer esse superendividamento eterno como a gente tem hoje. Lauro, a Mari está passando a palavra para você. A gente estava vendo ali na tela, até vou pedir o gráfico de novo, porque mostra o tamanho a representatividade lá. O INSS dentro do crédito consignado está em 41%. E a gente sabe que, politicamente, o presidente Lula quer impulsionar o crédito, a despeito do Banco Central estar querendo segurar a inflação. A gente vai discutir isso já mais tarde no programa, porque ele quer mais popularidade. E o que a Mari está discutindo é o seguinte, olha, foi mudando a lei, foi se incentivando cada vez mais esse crédito, e essa pessoa que está tomando, que é o aposentado, que é financeiramente mais frágil, ele vai ficando super endividado. Faz sentido para você, professor, esse superendividamento? O que fazer? Pois é, eu só queria rapidamente dizer que, em relação à sua pergunta anterior, eu não estou dizendo que é fácil substituir a função que o INSS desempenha, eu só estou dizendo que é possível. Agora, sobre esses números que a Mari apresenta, vale lembrar o seguinte, que existe um outro tanto que eu acho que não está aí, que é o dos funcionários públicos, né? Então, o volume total do consignado no Brasil hoje, ele atinge quase 700 bilhões de reais. Então, é um volume bastante significativo. Quando a gente olha a curva, eu me lembro de uns estudos que eu fiz com o Júlio Leandro há um tempo atrás, que trabalha comigo, e nós verificamos que você pega, por exemplo, o crédito imobiliário, que é um crédito que tem como contrapartida a construção de patrimônio, um crédito, portanto, de uma qualidade maior, um crédito mais desejável. Esse crédito está parado com relação ao PIB desde 2016. E o crédito consignado ocupou um espaço muito grande, vale dizer também que os cartões de crédito ocuparam esse espaço também. E a Mariana lembrou bem o fato de que, historicamente, o consignado nasce como um produto voltado para um nicho específico de pessoas que têm uma renda mais estável, no caso aí, funcionários públicos, aposentados e pensionistas. Isso depois se estende, sobretudo, para funcionários de grandes empresas, né? Num volume bastante menor. Só que a chamada margem consignável, que é o tamanho do desconto em folha, para quem está nos ouvindo entender bem, esse tamanho do desconto em folha foi sendo aumentado gradativamente desde a criação do consignado lá em 2003. Então, houve uma série de mudanças, esse valor foi aumentando, ele teve um aumento já para 35%, de 30% para 35%, depois ele aumentou durante a pandemia também, e aí aconteceu uma coisa interessante que não sei exatamente com que justificativa técnica, digamos assim, criou-se o chamado cartão consignado e cartão benefício, que o nome é cartão, mas na verdade se tratava de uma modalidade em termos práticos de desconto, quer dizer, uma forma adicional de aumentar a margem consignável, que hoje chega a 45% do salário. Isso significa o seguinte, que você poderia comprometer, para cada R$100 que você ganha de salário, você poderia comprometer R$45 para o pagamento de dívida, juros e principal. Esse valor me parece extremamente elevado.
E a gente tem que lembrar, se você me permite, que o consignado é uma operação geralmente longa, envolve vários meses. Isso significa o seguinte: conforme as pessoas vão pagando o consignado, as instituições já rapidamente oferecem novos créditos, de maneira que a margem consignável seja rapidamente atingida novamente. Então, você pagou um pouco, liberou crédito, você tem mais crédito através de modelos que muitas vezes são predatórios. Acho que essa é uma coisa que a gente pode discutir hoje. O consignado tem essa questão das fraudes, como a Mariana bem lembrou, é necessário investigar que parte desse aumento de volume pode ter a ver com fraudes, deve ter a ver com fraudes, né? Eu acredito que não é a maior parte do aumento de volume, mas uma grande parte do aumento de volume, apesar de não ter a ver com fraudes, tem a ver, sim, com modelos predatórios de crédito, modelos que oferecem o crédito de maneira muito agressiva, de maneira bastante predatória, totalmente em detrimento dos interesses das pessoas que tomam esse crédito. E eu estava explicando que o crédito o consignado ele é tomado por um período mais longo, ou seja, o comprometimento de renda ele acontece por um período mais longo e se renova continuamente. Ou seja, existe uma espécie de fluxo contínuo, criando o que até a gente tem chamado aí no nossos trabalhos do eterno endividado, uma pessoa que está sempre renovando o seu endividamento. E, na verdade, o problema, vou parar de falar por aqui para a gente continuar discutindo, mas o consignado não vem sozinho. Ele vem, na verdade, em complemento, em adição a outras modalidades de crédito, essas muito mais caras. Vamos imaginar rapidamente aqui, uma pessoa que tem um comprometimento de renda por um tempo muito curto, a chance dela ter problema é muito alta. Não, desculpe interromper o senhor, mas eu tenho um internauta aqui nos acompanhando, de Silva, e ele está dizendo aqui, superendividamento eterno, falou tudo. Professor, vou chamar aqui o nosso repórter de Brasília, o Felipe Pereira, que está chegando, está fazendo hora extra aqui na firma para nos ajudar. Oi, Felipe, muito bem-vindo, querido, está direto aí do Salão Verde. Muito bem-vindo a essa primeira edição do Poder e Mercado, Felipe. Obrigado, feliz por participar da primeira edição. Uma honra, obrigado e boa noite a todos vocês. Eu que estou honrada, meu querido, demais, viu? Muito obrigada. Felipe, queria saber como é que foi hoje essas notificações dos aposentados do INSS, se deu tudo certo, não deu, como é que foi essa instabilidade, quando que o pessoal vai começar a receber o dinheiro, e queria que você trouxesse também a sua experiência de repórter de política, que é imensa, e contar como é que está o clima aí para a CPMI. Então, o começo não foi bom, né? Foi um começo com instabilidade, as pessoas tentaram acessar as informações que elas procuravam e não conseguiam resposta. Foi uma coisa que você já está devendo porque teve uma irregularidade. Você começa a querer pagar a sua dívida, tipo, a entregar para a sociedade que ela não tentar ressarcir a sociedade, e você começa mal. Aí eu conversei agora à noite com o pessoal do INSS para saber como é que ia ser, se eles garantiam que amanhã ia estar funcionando, porque é para começar isso agora, já a partir de amanhã. Eles disseram, isso é com data prévia, a gente está cobrando, mas foge do nosso alcance. E como tu falou, vai ser tudo feito de forma online, você pode ir no nosso site, no aplicativo, vai ser comunicado às pessoas que tiveram descontos e as pessoas podem contestar, e aí vai ser feito uma consulta às entidades, que as entidades vão precisar mostrar uma série de documentação provando que o desconto realmente foi autorizado, caso tenha havido esse desconto. E nós vamos ver como é que essa engrenagem vai funcionar. Eu aproveito esse gancho para passar para outra situação de como é que está o clima político aqui. Eu conversei hoje com o Rogério Correia, que ele é vice-líder do governo, e ele trata dessas questões econômicas, e ele disse uma frase que, para mim, resume bastante a posição do governo, que é: quanto mais demorar o ressarcimento, mais sangra. Então, ele disse que precisa de muita pressa nisso. Eles não querem que que esse assunto continue. Eles querem encerrar isso o mais cedo possível, porque eles têm total consciência de que isso é uma coisa negativa para o governo, que o governo só tem a perder, por mais que eles digam que começou no outro governo, em todas essas situações, não é nada positivo ter aposentados, beneficiários do INSS sendo fraudados durante sua gestão.
E já que o programa é de economia, tem outra coisa que eu pulei a CPI, desculpa. A CPI... mas eu queria colocar outra questão, já que eu estou aqui, já que é o programa de economia. Tem uma questão que eles falaram e que me pareceu importante, que é: você já tinha uma situação de possível contingenciamento, porque o déficit primário não estava garantido que ia ser entregue. E aí você coloca mais um ressarcimento, o quanto você prejudica a capacidade de investimento do governo no ano pré-eleitoral. Isso é um negócio que preocupa o governo. O que o PT tem dito é de ter uma previsão de aumento de arrecadação, de diminuir a renúncia fiscal, só que isso é um problema para eles no ano pré-eleitoral de um governo que não está bem de popularidade. Gente, eu já falei algumas vezes aqui no canal UOL o quanto eu adoro o Felipe Pereira como repórter, então aqui vou repetir. Graça, olha essa apuração que ele trouxe, entre outras. O líder do governo falando: quanto mais demorar para ressarcir os aposentados, mais sangra. Olha, é uma percepção realista, né? Eu acho que o vice-líder do governo, ele disse ao Felipe as coisas sem dourar a pílula. E esse escândalo ele tem um componente diferente. O PT, de todos os escândalos dos governos do PT, esse aí, ele tem um ingrediente que machuca mais a popularidade de um governo que já não é muito popular, segundo as pesquisas, que é o seguinte: o primeiro número que saiu desses desvios é que se tratava de 6 bilhões e 300 milhões de reais que foram escoados das contas do INSS, em vez de irem para esses aposentados, foram para essas associações e entidades sem que tivesse sido autorização. Esse número é muito simbólico, porque nós estamos em 2025, há 9 anos, no primeiro trimestre por volta dessa época, a Petrobras ela calculou em 6 bilhões e 300 milhões de reais o tamanho das perdas que a empresa teve com a corrupção nos contratos superfaturados, que foram depois para pagar agentes políticos, agentes públicos e partidos políticos. Mas o Petrolão, ele era uma coisa que as pessoas olhavam de longe. Esse aí não, esse aí é um escândalo que bate a carteira do aposentado. Ele, em termos de dano político para o governo, esse escândalo de agora, ele tem muito mais potencial para colocar o governo numa situação muito embaraçosa. As pessoas entendem com muita clareza o que está acontecendo, né? Gente, nós vamos mudar de assunto, a gente vai para o nosso próximo tema, mas deixa eu antes me despedir dos nossos convidados que nos ajudaram tanto. Professor Lauro Gonçalves, muito obrigada pela sua participação aqui no Poder e Mercado.